pessoal, essa aula vai ser um pouco mais pesada. Agora sim, a gente vai começar a entrar em questões estruturais, questões técnicas, questões práticas. E a gente vai começar pelo início. Não tem como, seria negligência minha eu explicar qualquer outra coisa sem antes falar de SEO. Por quê? SEO é o alicerce de tudo. Quando a gente falar sobre marketing digital, quando a gente falar de marketing de conteúdo, quando a gente falar de inbound marketing, marketing digital, no geral, o alicerce de tudo é o SEO. Eu vou falar que na internet o alicerce é o SEO. Então eu estou indo além. Estou falando que tudo na internet, o alicerce é o SEO. Então tá, o que é SEO, esse danado de SEO? Vamos começar pelo seguinte. Quando uma empresa ou uma pessoa tem um site, independente se se ela tem um negócio, uma empresa física ou digital, se ela tem um site, o que ela quer? Ela quer visitas, porque caso contrário ela não teria site. Então ela quer visitas. A gente chama de tráfego. Ela quer tráfego. Ela quer que mais pessoas entrem no site dela. Toda empresa ou pessoa que tem site quer isso. E qual que é o motivo de uma pessoa entrar no site? É o conteúdo. Esse é o motivo. Então vamos lá, vamos colocar aqui alguns tópicos. Toda empresa quer tráfego, visitas, pessoas entrando no site. E aí, por que essas pessoas vão entrar nos sites? Por causa dos conteúdos. O conteúdo, como que uma pessoa encontra um conteúdo na internet? Através dos buscadores. Por que os buscadores são tão importantes para os sites? Porque é nele que ele vai aparecer. Então, eu tenho um conteúdo que tem que aparecer em um buscador. O principal buscador deles é o Google. O Google é o nosso principal buscador. Ele detém mais de 90% do market share hoje de buscadores. Então, a cada 10 pesquisas que acontecem, mais de 9 são feitas através do Google, do site do Google. Tá ok? E hoje em dia, eu tenho muita concorrência para aparecer nas primeiras posições, né? Porque quando você chega para pesquisar no Google, tem muito conteúdo, porque muitas empresas já descobriram que faz sentido e vale a pena elas estarem no Google, elas aparecerem no Google. Para isso, elas começaram a criar conteúdo. E quanto mais conteúdo, maior é a concorrência para essa primeira posição. Não é verdade? E é neste momento que, se as empresas querem aparecer no Google nas primeiras posições com conteúdo, ela vai precisar se preocupar com SEO. O que é SEO? Search Engine Optimization. Ou da tradução no português de otimização para mecanismos de busca. Vamos colocar ele aqui. Otimizações para mecanismo de busca. Eu adoro esse conceito rápido da RD, tá? Que a Resultados Digitais dá. Ela é fantástica. Eu vou colocar ela aqui para vocês. Olha. O que é SEO? É um conjunto de técnicas que influenciam os algoritmos dos buscadores a definirem o ranking de uma página para determinada palavra-chave que foi pesquisada. Então, ou seja, a partir do momento que uma pessoa busca por algo, o que vai fazer com que o conteúdo, o texto de uma página de uma empresa apareça? A otimização do SEO dela, para poder influenciar os algoritmos do buscador, que vai definir o ranqueamento daquela página. Então, o SEO é justamente esse conjunto de técnicas. E é por isso que, além dele ser o alicerce de tudo, o seu texto tem que ser escrito sobre ele, já que ele é o alicerce. Ok? Antes de mais nada, eu vou contar um pouco sobre a história do SEO de forma rápida, tá? Como que surgiu o SEO? Qual que é a origem? Em 1993, nós tivemos uma empresa
foi considerada a primeira empresa que criou um buscador. Por quê? Nós tínhamos um objetivo, que foi esse sítio. Logo em seguida, nós tivemos em 1994 o Yahoo. E depois de 3 anos, surgiu o Google. Beleza, qual que era o objetivo? 1997. Qual que era o objetivo? Por que foi criado? Né? Teve a origem, beleza, foram criados. Mas qual que era o objetivo? Organizar a internet. Porque a internet, em teoria, era uma zona. Como assim zona, Michael? Não se achavam as coisas. Por isso o nome de buscador, gente. Não se achava. Nesse momento ali, na década de 90, a internet começou a ser populada. Né? Ela começou a ser popularizada, inclusive. Muitas pessoas muitas empresas estavam na internet. Mas como que as pessoas achavam o que ela queria na internet? Era difícil. Por isso, iniciaram os buscadores. Uma pessoa, quando entrava nesse buscador para buscar por algo, ela digitava o que ela queria achar e encontrava o que ela queria achar. Então isso começou lá na década de 90. E o Google só veio em 1997. Né? E tem um fator que é o mais importante para todas essas empresas quando elas foram criadas. Já que ela é um buscador, ela tem que encontrar algo. E existe do outro lado quem quer ser encontrado. Ok? De um lado existe quem quer encontrar algo e do outro existe quem quer ser encontrado. Para tudo isso, tem um intermediador. O buscador é que intermedia tudo isso. Ele tem que criar uma metodologia, uma forma de ranquear. Ou seja, eu, buscador, tenho que definir quem eu vou mostrar primeiro. Para isso, foi criado o lendário, famoso PageRank. PageRank. O PageRank, o que ele é? O que o PageRank é? Uma métrica de 0 a 10. Então ele dá pontuação para os sites, para os conteúdos, para os textos, para as imagens, para tudo na internet para ser encontrado, tinha uma pontuação de 0 a 10. Tá? Onde o 10 aparecia em primeiro lugar e o 0 em último lugar. E os do meio ali ficavam no meio. Quanto maior a métrica, maior a propensão dele aparecer nas primeiras posições. Como que esse PageRank funcionava? Qual que foi o primeiro algoritmo criado na época? Por incrível que pareça, repetição de palavras-chave. É isso mesmo. Quanto mais uma palavra-chave aparecia num texto, maior era o PageRank. Então, ou seja, foi fácil conseguir hackear essa metodologia. Porque bastava eu criar um conteúdo com 1 milhão de palavras-chave que eu ia ser encontrado. Só que isso caiu por terra rápido, né, gente? Porque isso era impossível de continuar. As empresas perceberam isso, descobriram isso e começaram a atacar. Então, quem tinha maior quantidade de palavra-chave aparecia em primeiro lugar, nem sempre aquilo era o que era melhor para aparecer para o buscador, né? Para o usuário que estava buscando. E as empresas que são os buscadores, elas se preocupam demais, inclusive até mais com o usuário que está buscando do que com a empresa que está aparecendo. Faz sentido isso, viu, gente? E aí, logo em seguida, foi criada, então, uma outra forma de mensurar. Além da palavra-chave, que aí deixou de ser quanto mais melhor, além disso, começou a se preocupar com link building, uma construção de estrutura de links. É muito parecido com a formatação acadêmica, né, onde se um livro referencia outro livro, quer dizer que aquele livro que foi referenciado, ele tem importância. Ele é autoridade. E assim funciona com a estrutura de link building. Quanto mais um texto, um conteúdo, uma página é referenciada por outra página da internet, por outro domínio, por outro site, melhor considera-se que esse conteúdo é. Então, as pessoas começaram a ir atrás de links. Quanto mais links, quanto mais sites de outras empresas utilizassem um link que mandava para o site da empresa dele, melhor. Mais uma vez, quanto maior a quantidade, melhor. Só que, mais uma vez, caiu sobre terra. Por quê? Não é só a quantidade que deveria ser levada em consideração. Quando foi criado, sim. Então, se eu tenho uma empresa de criação de... uma empresa que vende celulares. Empresa que vende celulares.
um site que vende celulares. Eu ia atrás do João, que tem um açougue, e falava assim, coloca meu link do meu site que vende celulares no seu. Você tem uma empresa que vende carne. Qual que é o sentido disso? Quase zero, né? Ah, sei lá, existe, porque quem compra carne, depois que sai dali do açougue, vai comprar um celular. Não faz sentido. Então, o Google, mais uma vez, ele teve que se preocupar em... Eu falo Google, gente, mas todos os buscadores, mas principalmente o Google, né? Detentor da maior parte do market share do mercado. Ele teve que se preocupar com outros fatores. Enfim, foi aí que começaram a ser criados infinitos algoritmos, atualizações atrás de atualizações. O Google todo ano ele foi fazendo atualizações, porque ele não podia mais só se preocupar com a palavra-chave, ele não podia mais só se preocupar com link building, com os links que referenciam um site. Ele teve que começar a se preocupar com muitas coisas. Ah, tem uma em especial que eu quero falar, que foi a atualização de 2011. A de 2011 ela ficou famosa. Aqui, ó. A de 2011 foi a atualização que recebeu o nome de Panda, tá? Essa atualização aqui, ela é a atualização que mais diz respeito ao nosso trabalho. Talvez iniciou lá em 2011 o objetivo, a necessidade principal do redator para blog, do redator para web. Por quê? Essa atualização dos algoritmos de 2011, intitulada de Panda, ela era focada na qualidade do conteúdo. É isso aí. Ela ficou focada quase que 100% na qualidade do conteúdo. Dizem que era para ser 100%, mas isso é impossível, né? Tem que se usar algumas questões técnicas também. Então essa de 2011, a atualização Panda, ela foi a que virou uma chave nos buscadores. Porque ela passou a, de fato, dar atenção para o que realmente tinha que dar, para poder entregar qualidade para o usuário. Se eu estou buscando por algo, se eu quero entender a respeito de alguma coisa, eu preciso encontrar um conteúdo que tenha qualidade, e não um monte de palavra-chave distribuída, e não um monte de links que chegam até ela. Não faz sentido. Ok? Agora as coisas começaram a fazer mais sentido na internet inteira. E exatamente gente? No ano de 2000, ou seja, 11 anos antes da atualização Panda, na verdade, nós tivemos também algo, já que nós estamos falando de buscador, algo que marcou a história em 2000, que foi a criação do Google Ads. Na verdade, o extinto Google AdWords. Então, o extinto Google AdWords, o atual Google Ads, em 2000 foi criado. O que quer dizer isso? Gente, isso é muito importante, inclusive, eu vou abrir aqui uma outra página e vou pesquisar aqui por algo no Google, por exemplo, só para exemplificar a diferença entre Google Ads, que é o aparecimento de forma orgânica, para o aparecimento de forma paga, que é o Ads. O Ads é pago. Alguém paga para aparecer nos buscadores. Só que nós, como usuários, conseguimos perceber isso. Vamos digitar aqui. Tá muito na voga agora, tá se falando demais de metaverso, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu quero entrar pro metaverso para ganhar dinheiro. Todos nós aqui estamos querendo ganhar dinheiro, então nós vamos entrar pro metaverso. Eu vou criar uma loja, no metaverso. Até completou. Criar loja no metaverso. Criar loja no metaverso. Tá vendo esses conteúdos que aparecem aqui com essa tagzinha anúncio? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 anúncios. Normalmente, o máximo que o Google mostra são 4. Tá? Pode ser que mostre 3, 2 ou 1. Ou nenhum. Agora, mais do que 4, o Google não mostra. Então, quer dizer que essa empresa aqui, olha, meu negócio, a da UOL. Essa empresa aqui, olha, Nuvem Shopping. Essa empresa aqui, RD Station. Essa empresa aqui, Mercado Shopping. Todas essas 4 empresas, elas estão pagando para aparecer nestas posições aqui. E o que possibilita ela pagar para aparecer nessas posições aqui? Exatamente o Google Ads. O Google Ads é uma ferramenta do Google que possibilita que as empresas façam patrocínios. Pague para o próprio Google, para que o Google as mostre em primeiro lugar. E funciona exatamente igual um leilão. Quem paga mais aparece nas primeiras posições. No máximo nas 4. Tá ok? Quem dá mais dinheiro no lance, quem paga mais para aparecer. Então quer dizer que nesse caso aqui, olha, o meu negócio da UOL tá pagando mais do que o Nuvem Shopping, que por sua vez está pagando mais que a RD Station, que por sua vez está pagando mais do que o Mercado Shopping. Mas todas elas estão pagando. Então se eu clico aqui, eu nem vou clicar, mas se eu clico aqui, eu faço essa empresa aqui pagar pelo meu clique. Se eu clico aqui,
eu faço essa empresa aqui pagar pelo meu clique. É assim que funciona. E aí o Google Ads foi que possibilitou isso. Ok? E aqui eu tenho, depois dos anúncios, eu tenho que, não por coincidência, essa empresa era cliente do textoparablog.com. Então, quer dizer que esse conteúdo foi escrito por um redator do textoparablog.com. Apareceu em primeiro lugar, no orgânico. Isso aqui, gente, é a primeira posição do orgânico. Então, quer dizer que, como abrir uma loja virtual no metaverso, a ConstruSite Brasil, ela não está pagando para aparecer aqui. O que possibilitou que ela aparecesse aqui? Um conteúdo de extrema qualidade, escrita por um redator da textoparablog.com. Que se preparou principalmente para entender o que é SEO e escrever um conteúdo alicerçado nas técnicas de SEO, para ser otimizado para os mecanismos de busca. Então esse conteúdo da ConstruSite Brasil não está pagando para aparecer. Então eu posso clicar várias vezes que eu não vou pagar por esse clique. Que a empresa não vai pagar por esse clique. A ConstruSite Brasil não vai pagar. Agora, se eu clicar nessas daqui, eu faço elas pagarem. E eu não curto isso, então eu não vou clicar aqui, ok? Enfim, entenderam o que é o Google Ads, entenderam quais são as posições orgânicas. E aí todas essas aqui são posições orgânicas, inclusive aqui, ó, vídeos do YouTube também aparecem em posição orgânica, essa empresa aqui está aparecendo em posição orgânica, essa, todas aqui estão em posição orgânica. E-commerce na prática, o que é metaverso e como vender na internet do futuro, legal. Enfim, mas em primeira posição está um conteúdo nosso, de um dos nossos redatores. Beleza, eu vou voltar aqui no conteúdo. Então, em 2000 apareceu o Google Ads para compartilhar do buscador, né? Quem paga aparece também, mas só nas primeiras 4 ali, que tem a tagzinha anúncio. Então ela não tem mérito de qualidade, tá ok? Quem aparece com a tag de anúncio não tem mérito de qualidade. Tá pagando para aparecer e tá pagando mais caro para poder aparecer, porque é leilão, literalmente leilão. Vamos falar aqui de otimização, já que nós somos redatores e já que nós vamos criar conteúdo para que as empresas apareçam de forma orgânica, sem precisar de pagar para aparecer. Não é isso? E aí, para isso, nós temos que entender sobre otimização. E existem 2 tipos de otimização de SEO. Otimização SEO on-page, deixa eu colocar ela aqui. E otimização SEO off-page. Vamos colocar ela aqui também. Vamos colocar ela aqui. Então, existem essas 2, tá? Otimização SEO on-page e otimização SEO off-page. Vamos falar primeiro da on-page. On-page quer dizer que está nas nossas mãos. Na verdade, nas mãos da empresa. E aí a empresa que é a detentora do domínio do site, ela consegue fazer essas otimizações. E nós que criamos o conteúdo, temos que nos preocupar com essas otimizações. Nós é quem fazemos essas otimizações quando elas não são técnicas. Eu vou chegar lá no final, vou falar o que é uma otimização técnica. Nós fazemos a maior parte das otimizações, porque é a otimização do conteúdo. E a otimização do conteúdo, ela leva em consideração coisas que nós vamos fazer, nós como redatores. Nós temos que nos preocupar com várias questões. A primeira delas, o título. O título tem que ser condizente com a marca, ou com o site, ou com o domínio, ou com o que a empresa quer vender, prestar serviço, quer falar, quer ser autoridade. Então, o título dos nossos conteúdos devem fazer sentido para que tenha uma otimização on-page de SEO. A segunda coisa, ela não é técnica, isso aqui também é conteúdo, embora muita gente fala que é técnico, mas não é. A meta description. A meta description, deixa eu mostrar para vocês o que é a meta description. Deixa eu primeiro subir isso aqui, ó. Já que eu estou aberto aqui, ó, na página. A meta description é exatamente isso aqui, olha. Até a data considera-se. Isso aqui é a meta description. Vai ter uma aula, gente, só falando de meta description. Podem ficar tranquilos que eu vou ensinar tudo sobre meta description. Mas só para vocês saberem o que é exatamente essa frase, essa parte, esse trecho que vem acompanhado do título. Eu falei que título é o primeiro, não é isso? Esse aqui é o título do conteúdo. E essa daqui é exatamente a meta description. Tá ok? Vamos voltar aqui. Depois, como fator de otimização on-page, nós temos URL amigáveis. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, como redatores, temos que nos preocupar com isso. Inclusive, o título quem cria é a empresa. No caso do textoparablog.com, da pauta do textoparablog.com. Mas tem um monte de plataforma que faz com que você, redator, crie o título.
Então você tem que entender, você tem que saber criar um título. Meta Description em qualquer plataforma é você quem cria. A URL amigável, algumas plataformas pedem para vocês criarem, outras plataformas pedem para a empresa criar. Então você também tem que entender. Uma URL amigável, o Google leva em consideração. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos entrar nessa daqui. Olha como é uma URL amigável. Aqui, ó. Tá vendo o que posterga? Aqui ele criou vários parâmetros UTM, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque o que vem depois da interrogação é parâmetro UTM, não que se considera na busca aqui. Vou deixar só o que é considerado pelo Google. Isso aqui. Como abrir loja virtual no metaverso. Isso aqui tem que ter a ver com título, nesse caso a gente viu que teve, tem que ter a ver com a empresa, essa empresa com o Site Brasil, ela cria lojas virtuais. Tudo a ver ali. Tem que ter a ver com a palavra-chave, com a keyword, e é por isso. Não, quer dizer, claro que não, né? Tem que haver com conteúdo também, mas é também por isso que ela está ali posicionada na primeira posição do mecanismo de busca Google. Então, isso aqui é uma URL amigável. Existem 1 milhão de URLs que aparecem aqui. Traço, 1, 2, 3, 4, traço, blá, 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 traço, traço, blá, blá. Isso não é uma URL amigável. Ok? Então, você como redator tem que se preocupar também com o que é uma URL. Aqui, ó, o Google não usa uma URL amigável, mas também, coitado, né? Ele tem que criar 1 bilhão de docs por dia, enfim, no período dele. Então, querendo ou não, ele tem que sair criando vários códigos atrapalhados assim. Mas isso aqui não é uma URL amigável. Tá ok? Próximo tópico. Imagens com alt text. Texto alternativo. Vamos lá. Contexto alternativo. Toda vez que algumas pautas de alguns clientes vão pedir para que você, redator, use imagens em seus textos. Outras não. Os que pedirem, você tem que colocar um texto alternativo na própria imagem. Vai ter uma aula que eu vou explicar sobre isso, como que faz. Outra preocupação que você, como redator, tem que ter para conseguir fazer uma otimização on-page. Headings tag H1, H2, H3. Michael, o que é isso? Vai ter uma aula também que eu vou explicar. Eu só estou adiantando algumas coisas aqui porque tem a ver com SEO, tem a ver com que você tem que se antecipar, porque é o alicerce. Tá? Então, as heading tags H1, H2, H3, existem H4, H5, só que eu não recomendo que use a partir do H3. E isso não é uma ordem sequencial, e sim uma estrutura hierárquica de títulos e subtítulos. Então você tem que se preocupar. Eu vou ensinar, inclusive, como que formata isso aqui, ó, nessa própria ferramenta aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Tá vendo esse daqui? Título 1, isso é um H1. Título 1, H1. Deixa eu ver se tem algum H2, H2, H2. Deixa eu ver se eu usei. Não, aqui eu não usei. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Blá, blá, blá. Vamos marcar isso aqui como H2. Puff, título 2. Pronto, virou um H2. Quando o nosso cliente vai lá, dá um Ctrl A aqui, seleciona tudo, dá um Ctrl C e cola no CMS dele, o Google já vai entender que isso aqui é um H2. Já vai entender que isso aqui é um H1. Ok? Beleza. Vai ter uma aula só disso, nem sei por que eu estou aprofundando tanto aqui. Vamos lá. Próximo tópico que diz respeito à otimização on-page. Linkagem interna bem aplicada, gente. Você, como redator, vai ter que entender e aprender a fazer linkagens internas. Porque no seu texto você vai ter que referenciar outros textos do próprio blog, por isso é interno. Linkagem interna, colocar links para dentro do próprio blog, né, para outro texto do próprio blog. Só que isso tem que ser bem aplicável, tem que ter conexão, tem que ser conteúdo que complemente o estudo do usuário. O usuário está querendo aprender alguma coisa, foi por isso que ele entrou no seu conteúdo. Ele está lendo um conteúdo que fala sobre o que ele quer aprender. Tem que ter links dentro do seu conteúdo que complemente o estudo do usuário. Tem que enriquecer o estudo do usuário. Isso se chama linkagem interna bem aplicada, ok? Nós temos também outro tópico que é o CTA com conexão. O que é um CTA? Também teremos aulas a respeito de CTA, gente. Tudo que é importante, nós vamos ter aulas específicas para isso. E tudo isso tem a ver com SEO. E nesse caso aqui, otimização SEO on-page. O que acontece? Um CTA, um call to action, uma chamada para ação. Não vou aprofundar, porque nós teremos uma aula que vai falar só sobre isso, mas vou adiantar aqui que todo CTA, toda chamada para ação que acontece ali no final do texto, que é exatamente o que você quer que o usuário execute quando ele terminar de ler. Quando ele terminar de ler, ele tem que clicar nesse link e ir para algum lugar. Ou ele tem que fazer determinada ação, preencher o formulário. Ou ele tem que clicar no banner. Ou ele tem que rolar para baixo. Ou ele tem que rolar para cima. Ou ele tem que pular, correr, rodar.
o CTA manda o usuário fazer alguma coisa que você quer que ele faça. Só que não é simples assim. Tem que ter conexão com o seu texto. Mais uma vez, assim como na linkagem interna bem aplicada, você tem que ter conexão com o seu CTA. O seu conteúdo, o seu CTA, ele tem que ter uma conexão que induza o seu usuário a clicar para complementar alguma coisa ou para conseguir algo. Para ter um benefício. Sempre, um CTA tem que entregar um benefício para o seu usuário. Maravilha? São vários, tá? Eu não vou ficar protelando aqui não, porque vai ter uma aula de cada um desses daqui. Vamos entrar aqui, uma observação antes de passar para o off-page, de forma rápida também. Nós temos aqui uma... Eu tenho que colocar essa observação? Por fim. Observação. Dentro da otimização SEO on-page, nós temos... Tudo isso aqui, gente, tem a ver com você, redator, porque tem a ver com conteúdo. Essa parte aqui, olha, on-site também está dentro do on-page, tá? O conceito diz que on-site está dentro do on-page. Só que on-site eu prefiro considerar que é uma parte técnica, que independe do que você como redator pode fazer. Então nós não vamos aprofundar nisso. Eu quero que você saiba fazer o que você tem que fazer. Mas só adiantando, parte técnica aqui no on-site são estratégias de melhoria do HTML, do site, da segurança, aquele certificadinho que aparece. Tá vendo esse cadeadinho que aparece aqui, ó? Esse cadeadinho aqui? Então tem a ver com certificado de segurança, o HTML é a estrutura do site, questão de ser responsivo, de ser acessível de forma rápida, né? Ele abre rápido, um site que abre rápido, um conteúdo, um texto que abre rápido. Isso tudo tem a ver com a parte técnica que o desenvolvedor consegue fazer. Então isso a gente chama de on-site. Agora, tudo que é on-page referente a conteúdo, você, redator, tem que se preocupar, ok? No on-page, um único tópico, que é exatamente a linkagem externa, que é muito parecido com a linkagem interna. Só que a linkagem interna, você tem que saber conectar um link com outro texto de dentro do próprio blog que você está escrevendo, ok? A linkagem externa é o contrário disso, tá? Você linkando para fora, mas na verdade ali a otimização é o contrário disso. É quando um site te referencia, quando um site coloca link para o seu site. Só que provavelmente não vai ser você, redator, quem vai conseguir uma estratégia que a gente chama de link building, de backlinks, né? Receber uma linkagem de uma outra página, tá ok? Agora, quando você referenciar uma outra página que não é a sua página, não é o seu blog, por favor, use também da mesma estratégia de linkagem interna, bem aplicada com conexão. Tá ok? Usa-se menos do que as internas. Por favor, se usa muito menos. Aqui. Último tópico dessa aula, mas não menos importante. Mensurar. Como que a gente mensura? Beleza, Mike, você me falou um monte de técnica, um monte de coisa que provavelmente eu vou ter que me preocupar, mas como que eu vou saber se está bem feito? Eu vou ter que saber mensurar, não vou? Sim, vai ter que saber mensurar. Quase sempre você vai conseguir mensurar e vai ter a necessidade, mas nem sempre. Até mesmo porque a própria empresa, ela vai mensurar isso. Faz sentido, Michael, eu como redator mensurar? Sim, faz sentido, porque a empresa vai mensurar. Então é melhor você antecipar isso. Se perceber que está com baixa qualidade, por causa do SEO, né, das métricas de SEO, você tem condição de melhorar tudo isso. Como? Bom, nós temos uma ferramenta, eu vou falar só de uma ferramenta, tá? Ela tem a possibilidade de baixar um plugin gratuito dentro do CMS do WordPress, que é o Yoast SEO. É uma ferramenta que vai fazer justamente a análise de todos os tópicos que eu falei ali em cima. E vai falar, tá com qualidade ou não tá com qualidade. Inclusive vai apontar onde tem que melhorar. Tem que melhorar a meta description, tem que melhorar o título, tem que melhorar os H, só tem H1 e já pula pro H3. Meu, isso tem que ter hierarquia. Então de um H1 tem que ir para um H2 para depois ir para um H3. O próprio Yoast SEO, ele aponta. Gente, nós vamos ter uma aula só disso, tá ok? Eu só estou adiantando porque isso é SEO. Ok, Michael, quais que são as métricas que essa ferramenta Yoast mensura? Porque como que ele vai saber se um título tá bom? Como que ele vai saber se uma métrica, um meta description tá boa? Existem KPIs para fazer essa mensuração. Quais que são eles? São 1, 2, 3, 4, 5. 5 principais. O primeiro deles, quantidade de visitas.
Ou seja, para eu considerar que um SEO está bem feito, eu tenho que saber a quantidade de visitas recebidas. Tá? Visitantes mesmo, únicos que entram ou que repetem, que voltam para ler o seu conteúdo, tá? Naquele site. Taxa de rejeição. Bom, um conteúdo ele está sendo visitado, só que as pessoas entram, começam a ler e sai rápido. Em menos de 30 segundos, ela está saindo do conteúdo. Quer dizer que não é um conteúdo de qualidade. E isso aqui o Google Analytics, ele fala para as empresas, tá? Que um conteúdo está sendo pouco lido, ou seja, está tendo uma taxa de rejeição, porque as pessoas entram e saem rápido. Tráfego orgânico, porque é o seguinte, também não adianta para eu falar, quer dizer que se um conteúdo está sendo muito acessado, eu tô com um SEO bem feito? Não, porque você pode estar pagando para poder aparecer. Então, o seu tráfego não seria orgânico. Então, é por isso que o tráfego orgânico é uma métrica, é um KPI de mensuração de SEO. Impressões orgânicas. Impressões é diferente do tráfego, porque impressões é a quantidade de vezes que eu estou aparecendo. E não quer dizer que eu estou levando o usuário para o meu conteúdo, mas a quantidade de vezes que eu estou aparecendo no mecanismo de busca. Então, quanto mais impressões eu tenho, orgânicas, sem pagar, melhor. Só que aí não adianta. Só ter a impressão e não ser clicado também não é positivo. Então é por isso que o último que eu vou falar aqui para vocês de KPIs para mensurar SEO vai ser a taxa de cliques, que tem interferência da quantidade de impressões que eu estou tendo de forma orgânica para a taxa, o tráfego orgânico. Então eu apareço no Google, sou clicado e vou para o site. Pronto, eu tenho esses três indicadores aqui muito bem feitos. Agora, se eu tenho muita impressão, que é positivo, mas tem pouco tráfego, quer dizer que a minha taxa de clique vai ser baixa. Enfim, gente, pode ser que tenha assustado algumas coisas, porque eu entrei aqui um pouco mais aprofundado em SEO, só que em todos esses tópicos eu vou aprofundar ainda mais. Eu vou ensinar na prática como que faz cada um dessas técnicas aqui. Eu vou explicar tem uma aula disso aqui, de Meta Description, tem uma aula de linkagem interna, tem uma aula de CTA, ok? Então, vamos nos preparar para as próximas aulas e até lá!